Boa noite, irmãos. Hoje vamos ter mais uma live aqui na página Teologia Saudável. Hoje iremos receber o reverendo Rodrigo Broto, que vai falar sobre a importância do culto. A gente vai falar um pouco sobre o culto público e tudo aquilo que a Bíblia ordena para o culto ao Senhor. Vamos esperar um instante até o reverendo entrar aqui ao vivo conosco. Se você já quiser ir se apresentando, onde os irmãos moram, a igreja que os irmãos são membros, vocês podem ficar conosco hoje aqui na live. Deixa eu só ver se o reverendo já entrou aqui. Isso. Tudo bom? Boa noite, reverendo. Tudo. Graça e paz. Graça e paz. Estão ouvindo bem? Tá. Tá. O áudio tá ok, a imagem também está ok. Tá ótimo. Agradecer ao Senhor por estar conosco nesta noite. Um sábado aqui, um sabadão, né? Já se preparando para o dia do Senhor amanhã. Então, Isso. desde já eu agradeço, né, sua vinda aqui. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o culto, né? Tudo que está acontecendo diante dessa pandemia. Gostaria também que o Senhor se apresentasse para todos aqui, conhecer um pouco do reverendo Rodrigo. Tá certo. Eu sou marido da Alessandra, sou pai da Sofia, do Tito e da Giana, e estou pastoreando hoje em João Pessoa, na Paraíba. Estou plantando uma igreja aqui pela Igreja Presbiteriana do Alto Branco, lá de Campina Grande, do pastor Augusto Breiner. Um abraço aí, pastor Augusto. Isso. Um breve histórico aí do que a gente está fazendo hoje. Então, pastor, para a gente começar, nosso ponto de partida são as escrituras. Certo. Gostaria que o senhor falasse um pouco como a Bíblia define o culto ao Senhor. A gente ouve muitas vozes, a maneira de fazer o culto, mas para a gente começar, o que a Bíblia, como a Bíblia ela ordena, o que ela ordena e como ela define o culto ao Senhor? Então, a gente usa um termo na teologia, né, que muitos conhecem, o princípio regulador do culto, que é um termo advindo da teologia sistemática, para exatamente explicar o que significa isso que você acabou de perguntar. E, na verdade, você não vai ter nenhum texto das Escrituras sistematicamente falando exatamente sobre isso. Verdade. Então, esse é o brilho das Escrituras, né? É um livro do relacionamento pactual entre o Deus criador e provedor com o seu povo ao longo da história, na centralidade da pessoa de Cristo. E ao longo, então, de toda a Escritura, você vai vendo a centralidade desse culto na vida do povo, porque, afinal de contas, a melhor definição, não a completa ainda, mas a primordial é o culto, nada mais é do que o encontro do Deus Todo-Poderoso com o seu povo, né? Então, como esse Deus é soberano, como esse Deus ele é gracioso e ele condescende, ele vem até nós, né? A iniciativa dele, obviamente, já ficaria implícito aí que ele mesmo determina como nós devemos nos aproximar dele. Então você vai ter diversos textos, e o principal deles, talvez aí, na Antiga Aliança, seja o próprio segundo mandamento. De onde ali nós, de forma simples, tiramos apenas a questão de não fazer imagens ou coisa do tipo, mas é muito mais profundo do que isso. Na verdade, não adorarmos a Deus de acordo com as nossas vãs imaginações, mas de acordo com aquilo que ele determinou. Tá? Então, na teologia, você vai ter essas divisões bem básicas também. Teólogos reformados que defendem que só podemos nos aproximar de Deus
seguindo aquele que ele determinou nas Escrituras, e outros teólogos até reformados dizendo que não, aquilo que Deus não proibiu nas Escrituras, nós podemos utilizar nessa aproximação. E eu creio que a Bíblia fala claramente sobre essa primeira opção. Como Deus é soberano e gracioso, a iniciativa é dele, quem manda é ele determina como ele quer ser adorado. Então a definição de culto seria nada mais nada menos do que o nosso encontro com Deus, nosso encontro especial, enquanto povo, enquanto assembleia, né? Congregação, com esse Deus que ama estar com o seu povo e que determinou, então, como esse encontro seria. Verdade. Pastor, vou colocar um pouco de fogo na fogueira. Tá. O que o senhor tem achado dessa interferência do Estado com o culto público? Então, nós temos um problema grave aí, né? Eu citei o segundo mandamento e as tábuas da lei, elas são dadas ao povo de forma oficial ali em Êxodo 20. Depois são repetidas lá em Deuteronômio 5. E Êxodo 20 é exatamente o contexto em que o povo saiu do Egito, da escravidão, para entrar na presença especial de Deus ali no Sinai. Então você tem claramente naquele momento uma intervenção estatal, né, Faraó e o Grande Egito, impedindo o povo de receber as bênçãos pactuais, porque o povo estava no Egito, Deus havia profetizado sobre isso, ele falou para Abraão que o povo ficaria lá há mais ou menos 400 anos, que depois sairia e herdaria finalmente a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então, quando esse tempo vai acabando, Deus levanta Moisés. O começo de Êxodo diz claramente, Deus se lembrou de suas promessas pactuais. Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. E tudo isso dizia respeito à preparação desse povo para então compreender o que é ser liberto para oferecer culto a Deus, como o próprio Deus diz, né? Deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto, lá no monte. Então você tem aí um paralelo muito, muito grande do Estado tentando impedir o povo de sair para adorar. E nós vemos esse paralelo hoje com o Estado, mesmo que não seja com a mesma intenção, digamos assim. Eu não consigo ver o Estado de uma forma tão direta, dizendo assim, não, o povo de Deus não vai adorar e coisas do tipo. Mas até indiretamente, e talvez por ignorância, dando o benefício da dúvida aí, eles estão fazendo algo que não é da alçada deles. Porque o Estado, sim, em alguns momentos ele vai tomar algumas medidas para o bem-estar da população e coisas do tipo, mas quando isso interfere em algo tão importante, principalmente para a esfera da igreja, que é o seu culto solene, aí eu vejo o Estado interferindo demasiadamente. Verdade. Qual é a postura que o senhor tem tomado diante disso, no sentido da sua própria igreja? Vocês têm feito cultos públicos? Como é que está a situação aí? Porque aqui em Salvador é decreto, né? Os governantes aqui não permitem fazer o culto, né, público. Se eu não me engano, tem um limite, acho que é 50 pessoas, mas eu não sei se mudou, mas na época tinha decretado que não era para ter. E tem aqui bairros que já estão fechando, bairros estão fechando, o comércio está fechando, e até as pessoas não podem nem, o direito de ir e vir já foi também banido aqui em Salvador. Então, qual é a postura da igreja? Porque o senhor falou desse relacionamento do Estado, né, dessa relação do Estado com a igreja. Mas também vemos o exemplo das parteiras, né? Tem aquele limite que elas obedecem, mas quando fere as escrituras, nós também não devemos obedecer, né, os homens e sim obedecer a Deus. Pegando esse exemplo do Senhor, não sei como está aí, mas aqui em Salvador, qual é a nossa posição como cristãos? Nós devemos ir contra o Estado ou ficar nas nossas casas?
Essa é uma posição delicada, né? E aí eu quero dar duas respostas. A primeira é que a Bíblia é clara quanto à necessidade de desobediência civil em algumas situações, né? Você citou o exemplo das parteiras, nós temos o exemplo de Atos também, onde os apóstolos claramente não deixam de pregar a Cristo e dizem, né, para os líderes da época, importa-nos obedecer mais a Deus do que a homens. Então, o princípio da desobediência civil não nos leva à anarquia ou a uma ideia errada de Estado. Não, o Estado é dado por Deus, toda a autoridade foi concedida a eles pelo próprio Senhor, mas existem momentos onde eles, usurpando essa autoridade, devem sim ser desobedecidos. Aí a questão delicada é justamente nesse momento agora, né? Em que existe uma pandemia, existe uma limitação sanitária nisso tudo. Como eu falei antes, né? Eu não consigo ver o Estado de uma forma tão direta, de forma proposital, impedindo o culto por perseguição à igreja. Não consigo ver nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não tem dado ouvidos à igreja, que tem se manifestado, né, tem buscado prefeituras, governadores, para mostrar que a igreja tem todas as condições de atender o público, o seu povo, por meio de medidas sanitárias. E uma comparação simples você vê aí mercados, outros estabelecimentos considerados essenciais, abertos e com muita aglomeração, né? Então, a igreja ela seria modelo, inclusive, nisso, em como você reunir um povo de forma ordeira, respeitando aquilo que hoje a ciência consegue nos mostrar, apesar de tantas dúvidas também a respeito de medicina e o que é isolamento, esse tipo de coisa. Mas, enfim, nesse ponto, eu acho que se o Estado demorar um pouquinho mais a permitir, ou na verdade a palavra não seria nem essa, a reconhecer a importância do culto para o povo de Deus, eu acho que nós começaríamos a pensar em algum tipo de desobediência civil. No entanto, eu tenho visto já pelas manifestações aqui, graças a Deus, na Paraíba, como nós somos uma plantação, né, nós fazemos tudo debaixo da Igreja Mãe, e a nossa Igreja Mãe, a Igreja do Alto Branco, tem sido um modelo nessa luta, né, fazendo campanhas, desenvolvendo vídeos, manifestações nas redes sociais, nesse intuito de chamar a atenção dos governantes e da própria igreja, para ela unida exigir do Estado que eles não ofereçam nenhum tipo de represália caso a igreja volte. E aqui na Paraíba, pelo menos, nós temos visto, apesar de não ser o ideal ainda, mas o Estado já reconhecendo esse retorno. Então, provavelmente domingo que vem, amanhã ainda não, mas domingo que vem, se Deus quiser, nós já teremos culto solene aqui novamente. Em João Pessoa, eu conheço 2 igrejas presbiterianas que não pararam. Uma, inclusive, estava se reunindo ainda e a polícia foi lá e pediram para parar. E eles pararam e continuaram se reunindo, se não me engano, na casa de alguns irmãos, um povo menor, né, uma quantidade menor. E a outra igreja, não sei detalhes. A nossa igreja, como é uma plantação, nós nos reunimos no hotel. E nós tivemos dificuldades de continuar no hotel, porque eles, obviamente, fecharam. E nós procuramos vários lugares, tipo chácaras, sítios, e também nenhum deles permitiu que nós alugássemos o espaço. Então, nós também ficamos limitados por essa situação. Mas, ainda respondendo a sua pergunta, eu acho que, caso o Estado insista ou continue nessa postura, mesmo que por ignorância ou de forma indireta, a igreja poderia pensar, sim, em alguma movimentação de desobediência civil, né? E aí, sofrendo as consequências, né? Multas, escárnio social ou coisas do tipo.
Verdade. Aqui mesmo, em Salvador, eu fui recentemente no banco e tá uma bagunça. Ninguém tá respeitando as regras, muita gente, né? Aquela cúmulo de pessoas. E aí eu vi os vídeos que vocês postaram aí, né, do Augusto Breiner. Isso, Interessante, né? A organização, todo aquela a possibilidade da igreja ser um exemplo também para a sociedade, né? perfeito. Pastor, e essas pessoas que não se importam com o culto público, né? Elas não têm um sentimento desse retorno. Muitas pessoas até concordam com o Estado, na maneira que o Estado está tratando as igrejas. Por que seria isso, né? Essas pessoas que não têm, por exemplo, eu mesmo, praticamente um cristão que não, não, que não tá indo ao culto no domingo, praticamente ele está desolado, um sentimento de É, tristeza. é. Tá até conversando com minha esposa, parece que eu tô até doente, só, Uhum. né, conversando com alguns irmãos, e tem pessoas que não estão nem aí, né? Isso seria uma falta de compreensão do que realmente, quem é a pessoa que está convocando, ou como posso dizer, é um pecado, enfim. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque tem muitos irmãos que não estão nem aí, deixa o barco andar, né? Estão passivos a essa situação, que é algo tão essencial para a fé das pessoas, que é o culto. Ali você, algo é vital na vida cristã, na verdade, né? Pois é, eu creio que esse problema ele se manifestou ainda no início da pandemia. Eu lembro que algumas igrejas já tinham parado em outras localizações do Brasil. E naquele domingo, nós ainda tivemos o culto aqui. Eu lembro que eu preguei no Salmo de número 4, se eu não me engano, e eu fiz uma aplicação nesse sentido. Parecia já que nós estávamos temendo mais a um vírus ou uma situação do que a Deus. E eu já via naquele É, momento, claro que nós não sabíamos direito o que estava acontecendo, que a igreja ela tinha totais condições de continuar fazendo aquilo que é mais essencial para a vida humana, que é o seu culto solene, com todos os cuidados possíveis e tal. E aí houve uma necessidade de paralisação, no sentido até de conversa e diálogo com o Estado. Obviamente o Estado, como já foi dito aqui, foi além daquilo que havia sido proposto. Nós começamos, então, a reagir contra isso. Mas aí quando você olha para a igreja dividida nesse aspecto, né? E você vê que isso está baseado no entendimento ou no mau entendimento do que é culto. Eu lembro que lá no comecinho muitas pessoas falavam assim: ah, mas a gente pode adorar a Deus nas nossas casas, nós não precisamos estar verdade. juntos. E a partir daí você começa a ver aquelas aberrações, né, de supostamente ceia do Senhor pela internet, até batismos pela internet. E isso foi mostrando como a igreja, de uma forma geral, ela perdeu a noção, talvez nunca tenha tido, do que é o culto verdadeiro. Verdade. E existe uma diferença fundamental na teologia, a partir daquilo que é o próprio princípio regulador do culto, que é o culto, tudo que nós fazemos na vida é culto. Sim, eu e minha família cultuamos na nossa casa, individualmente, no meu trabalho, o que eu faço, eu cultuo a Deus, tudo é para a glória de Deus. Certo? Mas até mesmo o meu culto doméstico ou o meu culto particular, meu devocional particular, não se comparam com aquilo que Deus determinou que para ele é o mais importante. Tá? Não é nenhuma questão do que eu sinto, concordo com você. Eu acho que quando nós temos a noção correta do culto, nós temos essa sensação também de perda. Eu Verdade. escrevi um artigo logo no início também dessa situação, chamado Ficar sem o culto solene é pior que a morte. Porque se nós compreendermos o que é isso mesmo, nós estamos definhando. Nós estamos, pela providência de Deus, e eu creio que é juízo mesmo a igreja, sem aquilo que é mais importante do que o próprio ar. Né?
Mas nós nos contentamos tanto com essa questão material que nós acabamos nos esquecendo, nos acostumando com essa falta. Então eu queria ler aqui rapidamente do Salmo 37, não, Salmo 87. O Salmo 87, ele vai dizer no começo exatamente essa ideia. Fala assim, Salmo 87, versículos 1 e 2. Fundado por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. O versículo 2, ele parece um pouco estranho para o nosso contexto, né? Porque a gente não está mais nessa cultura judaica, no que acontecia ali na época em que os filhos de Corá escreveram esse salmo, mas nós conseguimos compreender com o auxílio dos intérpretes que aqui amar as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó significa que Deus ama mais o que acontecia em Jerusalém, no seu Monte Santo, no seu templo, que era o culto solene na Antiga Aliança, do que todas as habitações de Jacó. Ou seja, todas as manifestações de espiritualidade em toda a nação, elas são bem-vindas a Deus. Elas são ordenadas por Deus. Mas todas essas atividades espirituais, devocionais, elas culminam, elas são um treinamento para esse momento em Sião, para esse momento no templo, para esse momento em que a Assembleia está reunida. Naquela época, era uma reunião determinada de tais formas que hoje não temos mais cerimonialmente. Mas o princípio é o mesmo. Tanto é que o grande juízo de Deus para a nação, no momento em que a nação se torna completamente idólatra, é retirar o culto daquela nação. Eles vão para o exílio. E agora nós temos isso acontecendo com o povo de Deus também. Deus, em sua infinita soberania e sabedoria, ele retirou de nós o culto. E a nossa reação deveria ser de desespero mesmo. Primeiro tentando entender, tentando compreender por que é que Deus está fazendo isso conosco. E em segundo lugar, clamando por misericórdia, para que Deus então nos faça retornar, mesmo que seja dizendo assim, Deus, nós aprendemos a lição. Não nos deixe ficar mais sem aquilo que é mais importante para a minha vida. Agora, se existem crentes que ainda acham que isso é substituível por um chamado culto online, que por definição não existe, ou devocionais, ou coisas do tipo, aí é um grave sintoma de como a igreja se afastou dos caminhos do Senhor nessa área do culto. E eu vi uma informação interessante, eu não sei se é verdade, mas eu vou falar aqui de qualquer maneira. Se for fake news aí, depois eu assumo, não tem problema. Eu vi num grupo desses aí falando assim que um estudo já foi feito e uma porcentagem enorme de cristãos já não acompanham mais lives, já não tem mais envolvimento nesse sentido. Então vejam só, aquilo que parecia ser uma alternativa adequada e nunca foi, nem isso está servindo mais. Verdade. Então, o que eu li indicava como várias igrejas vão ter que começar do zero de novo, né? Porque talvez crentes não voltem mais, os desigrejados aí estão fazendo a festa, porque é exatamente assim que eles querem viver. Verdade. E é preocupante. O que você colocou aí é preocupante, de crentes que não têm sentido essa falta ou que acham que o que está acontecendo é suficiente. Isso que o senhor falou aí é muito interessante mesmo. Eu creio que não é fake news, não, porque a gente percebeu aqui na página Teologia Saudável. A gente já vem fazendo lives há algum tempo. A gente já fez com vários pastores. E no início, eu estava até conversando com um irmão meu que nos ajuda aqui, e a gente tem percebido isso. Como no início, as lives, como era algo novo, né? Tinha aquela participação maior, e agora ninguém não está dando tanto aquela ênfase que dava antes, né? Acaba que se acomodou nos seus lares. Até mesmo nas transmissões da nossa própria igreja, a gente nota isso também. É que no início teve aquela ênfase das pessoas em participar e depois vai diminuindo.
percebi isso também nas nossas reuniões. A gente ora a Deus também, né? Na reunião. A gente ora a Deus, que no início estava a mesma coisa, né? E reunião de oração, né? Sempre tem um pouco de gente, né? Aí muita gente pensa, agora com a internet todo mundo em casa vai resolver. No início foi, mas depois também voltou a mesma coisa. Isso é interessante. Agora eu quero falar um pouco da interferência da cultura no culto. Isso é muito comum aqui no Brasil. Certo. Vai nas igrejas, é dia dos pais, está no culto. Dia das mães, está no culto. É Natal, está no culto. Todo tipo de cultura está dentro do culto ao Senhor. Isso é permitido nas escrituras. E por que essas pessoas elas trazem isso para dentro da igreja? Com o suposto, né, com aquele pressuposto que elas têm, que basta fazer com o coração sincero diante de Deus. Espero que o senhor faça um pouco sobre isso. A gente vai mudar um pouco agora a nossa direção. Tá. Eu mencionei aqui o paralelismo lá com o Êxodo, né, do Estado impedindo o povo de adorar a Deus, mesmo que com motivações diferentes. E se a gente observar a quarta praga, a praga das moscas, você vai ver ali, né, o Senhor dizendo para Moisés, deixa ir o meu povo para que me sirva, né? E Faraó, obviamente, não permite. E aí, no versículo 25 de Êxodo 8, diz assim, chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Olha que interessante. Então, o Faraó está vendo a mão pesada de Deus e ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um acordo com esse pessoal. Se eles querem fazer culto, então eles podem fazer aqui, nessa terra. Mas a ordem de Deus era clara, é lá no deserto. Eles precisam sair e me adorar no deserto. E aí Moisés falou, né, no versículo 26, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então aqui nós temos um versículo claro daquilo que nós falamos anteriormente. Verdade. É Deus quem determina, não é capricho de Deus, ele é o Deus soberano, ele controla todas as coisas, e o mínimo que nós poderíamos esperar de um Deus assim é que ele determine como ele quer ser adorado. Então ele falou claramente para Moisés e para o povo, vocês precisam se separar dos egípcios, vocês precisam se libertar dos egípcios, vocês são o meu tesouro, minha propriedade exclusiva, povo pactual. O culto será feito onde eu determinei. E aí, no versículo 28, Faraó ainda tenta fazer mais um acordo e diz assim, então disse Faraó, deixar-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Então você vê aqui o Faraó ainda dizendo assim, olha, não vá muito longe não, porque a ideia de Faraó também não era que o povo fosse embora. Eram escravos, mão de obra baratíssima. Ele não queria deixar o povo ir embora e, ao mesmo tempo, ele viu uma forma do povo adorar sem que Deus houvesse determinado. Então, nesse sentido, com cultura, com secularismo, com pós-modernismo que a gente está vivendo aí no século XXI, não existe acordo. Não existe acordo. E nós, infelizmente, temos visto igrejas presbiterianas transformando seus cultos em algo chamado atrativo para a época, né? E essas igrejas, elas têm enchido. Essas igrejas, elas têm ficado repletas de jovens, até diria eu,
porque, na verdade, não estão oferecendo o evangelho ou todo o conselho de Deus, como a Bíblia nos manda, mas estão oferecendo alternativas que, de fato, atraem essas pessoas, mas que, no final das contas, acaba tornando algo desagradável a Deus enquanto oferta de culto. Então, eu creio que nós devemos ser, sim, uma igreja relevante para o século XXI. Nós devemos entender os nossos dias, o que está acontecendo ao nosso redor, sabermos como pregar, como evangelizar àqueles que estão sem Cristo ainda. Mas daí eu transformar a igreja em algo que parece com o mundo e que lá no fundo não é ainda, é algo que a Bíblia claramente condena. E isso, na história da igreja, tem transformado igrejas em sinagogas de Satanás. Verdade. Pastor, algo comum também nos cultos é a pregação de mulheres. O que o senhor acha sobre isso? A mulher pregar, o papel do homem, né? Não estou falando do ministério, né? Do ministério em si, mas a pregação. Mulheres que tomam essa postura, né, de pregar para a igreja. Isso é algo que já vem, essa prática é algo que já vem sendo normal no Brasil. Você podia comentar alguma coisa? Posso sim. E você vai ver que talvez a razão principal para isso seja uma razão pragmática. Eu explico. Quando você conversa sobre esse assunto, o primeiro argumento que surge é: mas as mulheres estão dispostas a ir para o interior, onde tem igrejas abandonadas, enquanto homens não querem ir. Como se isso, então, fosse uma razão suficiente para a aprovação, né, da pregação feminina. Mais uma vez, tanto em culto como na vida cristã de uma forma geral, ou nós nos guiamos exclusivamente pelas Escrituras, ou nós vamos deixar outros argumentos determinarem a nossa prática. E quando você olha para as Escrituras, você não vê qualquer abertura para a pregação e para o ensino feminino, certo? Especialmente se isso envolver outros homens, né? A ideia de ensino de mulheres para outras mulheres, para crianças, é uma outra temática. Eu acho que não se encaixa no que a gente está falando aqui. Mas naquilo que tem sido recorrente, até na nossa denominação, infelizmente, a pregação feminina ela é completamente condenada pelas Escrituras. E a pergunta 158 do nosso Catecismo Maior, da nossa tradição de Westminster, fala sobre isso também. E eu acho fantástico, porque aí não é nenhuma questão de gênero ou de sexo. Tem homens que não foram chamados para pregar a palavra. Verdade. Então não é uma questão só da mulher ou o direito das mulheres. Não. Quando nós entendemos o que é culto, o que é pregação, o que são essas coisas todas à luz da palavra de Deus, nós percebemos que ele, então, separou alguns para essa função e outros, obviamente, não. Então, se nós formos fiéis às Escrituras, tanto na área do culto, como nessa área de pregação, da função das mulheres na igreja, e elas são importantíssimas para o reino de Deus, ninguém aqui está tirando esse mérito de modo algum, tá? Mas querer transportar essa importância para a pregação, aí nós já transformamos a igreja ou essa área em algo que não flui das Escrituras. Entendo. Perfeito, pastor. Muito boa. Muito bom, na verdade. E esse movimento de música, o que o senhor tem achado desses louvores contemporâneos da igreja brasileira? Será que podemos incluí-los no culto ao Senhor? Rapaz, eu creio que eu sou péssimo em música, tá? Então, qualquer argumento aí, qualquer argumento que é um pouquinho melhor em música, eu já sou caso vencido. Mas eu vou tentar aqui. Isso, obviamente, tem a ver com
o próprio princípio regulador do culto, né? Deus nos deixou claramente os princípios da música no culto. Não temos tantos detalhes quanto gostaríamos, por isso aí vários debates, inclusive entre reformados confessionais, né? Por exemplo, salmodia exclusiva ou não, e coisas assim. Mas quem dera nós estivéssemos debatendo sobre isso apenas, e não sobre o que você mencionou. Então, eu creio que esse tipo de manifestação musical tem dois erros. O primeiro erro é um erro mais tradicional, que é aquele argumento assim: eu toco saxofone, então eu vou tocar saxofone no grupo de louvor da igreja para a glória de Deus. Isso não existe no reino de Deus. Se você toca saxofone, amém. Toque saxofone quando você bem quiser, sempre para a glória de Deus. Mas Deus não te chamou para tocar saxofone no culto. Aqui nós abrimos uma caixa de Pandora e o argumento vai para bem além disso, que é até um outro debate interessante, que é o uso de instrumentos no culto solene. No culto. Né? Você vai ter reformados defendendo que é só a capela, somente a capela, e outros dizendo, não, você pode ter um instrumento melódico que vai auxiliar a congregação a cantar ao Senhor e tal. Então, mais uma vez, eu acho que esses debates, dentro ainda do arraial reformado, eles são válidos e legítimos, eles têm um histórico completo. Mas quando a gente agora, por causa de cultura, e aí o segundo erro é exatamente esse, nós vemos grupos de louvores hoje, bandas e esse tipo de coisa, como uma manifestação dessa tentativa de tornar o culto mais palatável, né? Eu lembro, há alguns anos já, um amigo, a gente cresceu junto na juventude, numa igreja presbiteriana em Brasília, ele falava assim, como eu prefiro um momento de louvor à pregação da palavra. Veja a que ponto aquele grupo lá era muito bom mesmo, a ponto de deixar a palavra num nível inferior, ou aquele cara não entendia nada do que é, de fato, pregação da palavra e música que louva a Deus. Né? Eu prefiro ficar com a segunda opção, a falta de entendimento mesmo. E como nós somos guiados, né? Por esse emocionalismo, por aquilo que eu sinto, e esse movimento musical ele se encaixa perfeitamente nisso, infelizmente. E o que o senhor acha da teatro, danças, que hoje também é muito comum na igreja brasileira? Eu acho incrível, né? A pessoa tem um grupo de louvor cantando, outras pessoas dançando, né? Acaba que a gente vai prestar atenção na letra da música, a gente vai ver para dança, e coloca aquela bagunça ali, né? Como o senhor tem visto isso, né? Essa interferência. Aí eu já vou fazer outra pergunta também. O que a Bíblia ordena para o culto, né? O que está ordenado para termos um culto que agrade a Deus? Perfeito. Nessa questão da dança, coreografia, teatro, infelizmente nós temos um teólogo presbiteriano muito famoso, John Frame, que escreveu sobre culto. Ele é muito bom em várias áreas da teologia, principalmente na área filosófica. Ele foi um aluno de Van Til, em Westminster. Ele apresenta esse aspecto pressuposicionalista da apologética muito bem. Mas nessa área de culto, e até mesmo em outras áreas de ética, por exemplo, John Frame ele erra feio. E no seu livro Em Espírito e em Verdade, acho que essa é a tradução para o português, inclusive pela cultura cristã, ele vem redefinir o princípio regulador do culto. Então, em poucas palavras, ele vai dizer o seguinte: olha, realmente, aquilo que Deus não proibiu e aquilo que
o conselho da igreja acha como sendo viável, então pode ser feito, né? Então ele vai dizer, num certo sentido, só brincando aqui, olha, aí, o pessoal da herança reformada é meio tradicional, então aí não pode dança. Mas lá na igreja em João Pessoa, o pessoal é mais aberto, aí pode, né? Chega a ficar nesse nível, tá certo? Entendi. Então, quando a gente olha para as escrituras, você vai ver Davi dançando ao Senhor diante da arca. Então, é pecado dançar? Não, de jeito nenhum. É pecado você participar de um teatro ou alguma coisa assim de coreografia? Não, de jeito nenhum. Aqui nós temos um entendimento das artes como também sendo redimidas pelo Evangelho. Agora, Verdade. querer transportar isso para o culto solene, em nenhum momento você vai achar isso nas Escrituras. É a mesma história lá do cara que toca saxofone. Se você dança, dance para o Senhor. Se você faz coreografia, faça para o Senhor. E assim por diante. Mas aí, dentro do culto, nós entendemos que Deus entregou uma forma para a antiga aliança, nas suas leis cerimoniais, e que agora, na nova aliança, os princípios cerimoniais, eles todos continuam, apesar das formas se encerrarem em Cristo, ele é o cumprimento. E por isso, então, toda a Escritura, desde o Antigo Testamento como o Novo, obviamente, tem para nós ainda os princípios e os elementos do culto solene. Então, eu sugiro a leitura do capítulo 21 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Ali você tem claramente esse argumento falando sobre o que é o culto, como ele é determinado e quais são alguns elementos, né? Eu não creio que a lista ali seja exaustiva, mas nós temos uma lista básica nos mostrando que o culto, como ele é dialogal, eu não dialogo com Deus por meio da dança. Por quê? Porque Deus em nenhum momento falou, dance para mim no culto. Mas ele fala para nós, mesmo que por inferência, leitura das Escrituras, cântico dos Salmos, pregação da palavra e tantas outras coisas que já são mais do que suficientes para que esse encontro com Deus seja pleno, perfeito, para a glória dele e para a nossa edificação. Então aí a gente vai discutir, vai debater sobre alguns elementos ou sobre a forma deles, mas no geral, na herança reformada, a partir das Escrituras, nós jamais veríamos coisas como, eu diria, arte, né? De uma forma mais completa. Então, hoje tem uma tendência também do culto ser mais visual. E nós ouvimos desde sempre que o principal sentido para o crente é a audição. E Deus, ele não nos deixa sem ver alguma coisa. No culto solene, quando nós olhamos para o sacramento, nós temos ali a visão que nós precisamos. Talvez não é a que nós gostamos de ver. Nós queremos mais criatividade ou coisa do tipo. Mas não depende do que nós gostamos, e sim do que é agradável a Deus. Muito bom, pastor. Pastor, a gente já está terminando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que o irmão perguntou, acho boa por ser do tema que nós estamos conversando. O que seria de fato adorar em espírito e em verdade? Ah, essa pergunta é excelente. Geralmente a resposta é assim. Adorar em verdade é de acordo com a palavra. E em espírito é do fundo do coração, é com sinceridade. E essa resposta, ela está correta, mas ela não está completa. E mesmo ela não estando completa, ela já nos mostra uma coisa muito importante. Então aqui a gente chamou a atenção daqueles que são mais abertos em relação ao culto, e nós temos que chamar a atenção também para nós que somos, digamos assim, mais fechados. Tá? Tem muito cristão reformado que adora a Deus, seguindo o princípio regulador do culto, direitinho ali, à risca, mas não oferece a Deus seu coração.
Isso é muito perigoso mesmo. Tá? O culto a Deus em espírito e em verdade, ele significa como a palavra ensina, mas também com essa intimidade. Tá? A gente tem um pouco de receio dessas coisas, parece misticismo, mas a gente tem que tomar cuidado que o erro de outros não seja o nosso erro também. Certo? O culto reformado, o culto bíblico, ele é extremamente emotivo ou emocionante, digamos assim. Tá? Ele é do fundo do nosso coração. Mas, para aprofundar um pouco mais a resposta, e eu creio que essa é a resposta primordial, o que nós falamos é uma aplicação secundária. Quando Cristo está dizendo isso, ele está falando que o culto é trinitariano. Porque ele fala assim, o culto é em espírito, e eu concordo que espírito ali deveria ser com E maiúsculo. O culto é pelo Espírito Santo e em verdade, verdade com V maiúsculo também, que é pelo próprio Cristo ao Pai. Tá? Então, nós geralmente não ouvimos essa resposta a partir daquele texto, mas você pode perceber que no Evangelho todo de João, que é onde nós encontramos essa passagem, João 4, Jesus está sendo extremamente trinitariano. Ele está o tempo todo apontando para a relação dele com o Pai, para a relação dele com o Espírito, e ali ele está nos ensinando como o culto a Deus, além de dialogar, além de acordo com a vontade de Deus apenas, ele é e deve ser trinitariano sempre. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pela verdade, que é o próprio Cristo, o Pai não pode ser adorado. Entendo. Nesse sentido do sentimento, pastor, tem pessoas que acordam pela manhã e aí fala, hoje eu não estou me sentindo bem para ir para o culto. E acaba não indo. A maneira que nós devemos olhar de ir cultuar a Deus deve ser, eu me sentir bem ou porque a Bíblia ordena que eu devo ir para o culto, mesmo não estando bem. Toda analogia é limitada, né? Mas eu vou fazer essa mesmo assim. Essa pessoa, ela pode até dizer isso no domingo e ficar em casa e fazer outras coisas. E talvez até permanecer deitada se recuperando. Mas eu duvido que ela faça isso na segunda-feira. Ligar para o chefe dela e dizer, eu não vou trabalhar, não estou me sentindo muito bem e tal. Talvez ela até faça, o chefe diga, tá bom, fica aí. Aí terça-feira, quarta, quinta, eu duvido que isso aconteça. Porque a pessoa, ela vai, obviamente, ser demitida, enfim. E como eu falei, a analogia é limitada, né? Ir ao culto ou estar com Deus é algo muito superior à própria questão do trabalho ou da manutenção do trabalho. Por isso, óbvio, existem razões legítimas para alguém deixar de ir ao culto. Existem doenças, existem privações que impeçam pessoas de ir. Mas pelo que eu entendi da sua pergunta, do seu comentário, é algo que não seria um impedimento completo ou legítimo, mas porque eu não estou sentindo aquilo, eu não faço. E na vida cristã, porque nós somos caídos ainda, apesar de regenerados, existe resquício de pecado em nós, nós seremos tentados a quebrar a lei de Deus constantemente, principalmente não aproveitar do culto, da presença do Senhor como nós deveríamos. E nós precisamos lutar contra a tentação, vencer a tentação pela graça de Deus e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, apesar do que estamos sentindo. Eu gosto de dizer isso, né? Eu não oro a Deus individualmente, em culto doméstico ou no culto solene, simplesmente quando eu sinto ou porque eu sinto que devo fazer. Mas ao fazer isso, até por obrigação e por dever,
eu acabo descobrindo o deleite nisso. E isso vai se tornando mais um prazer do que uma mera obrigação. Verdade. Então é até um conselho que eu dou, né? Isso qualquer atleta conhece muito bem. O cara não treina só quando ele está se sentindo bem, não. Ele não treina só quando ele acorda bem. E se tem uma ilustração que Paulo usa, né? Nós somos como atletas, como soldados, como fazendeiros, que devem fazer o trabalho independentemente da situação, das circunstâncias, de como estamos nos sentindo. Verdade. Pastor, e os irmãos que pecaram contra o Senhor e eles não se acham dignos de estar ali no culto? Com uma palavra assim, o senhor daria para esses irmãos que têm certa dificuldade? Pequei contra o Senhor e agora não vou mais para o culto, não vou poder cantar os cânticos e ouvir a pregação. Eu pequei contra Deus e acaba que não vai ao culto por causa de pecados. Qual conselho o senhor daria para esses irmãos? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem uma pergunta do Catecismo Maior falando sobre a ceia do Senhor entregue a pessoas que estariam supostamente em pecado, esse tipo de coisa. E o interessante é que ele fala exatamente como a ceia do Senhor entregue como meio de graça, até para ajudar essas pessoas na sua recuperação. Então é claro que Satanás, como acusador, ele vai querer nos fazer pensar de que nós não somos mais dignos, de que nós não podemos estar ali, não somos merecedores desse tipo de coisa. E a palavra de Deus, por meio da sua misericórdia, ela ensina justamente o contrário. Se nós pecamos, se nós caímos, nós nos arrependemos, nós levantamos, nós continuamos nos meios de graça. E não nos afastamos deles. Porque eles, enquanto meios de graça, vão nos ajudar nesse levantar e na perseverança. Então, não dê ouvidos ao diabinho, né? Que está falando contra a sua consciência. Dê ouvidos ao Evangelho. O Evangelho é para os doentes e não para aqueles que nunca caem. Verdade. Pastor, para finalizar, eu gostaria que o senhor encerrasse falando um pouco sobre qual a ligação do culto com a vida prática da pessoa. A gente pincelou algumas coisas aqui que indicam para isso, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, qual a ligação do culto com a vida prática. Então, a ligação é completa, né? Primeiro porque nós rejeitamos aquela ideia de que existe uma vida durante a semana e uma vida no domingo. Essa dicotomia aí, ela não existe. E nós já mencionamos aqui que toda a minha vida, durante todos os dias da semana, já é uma adoração. E isso não impede de entender que o culto ao Senhor, principalmente no dia do Senhor, é um culto especial, é um momento especial em que Deus prometeu a sua presença especial como em nenhum outro momento. Então, na verdade, nós temos aqui uma relação perfeita. Por isso, lá no capítulo 21 da Confissão de Fé, o capítulo fala sobre o culto e o dia do descanso. Então, até a questão do tempo, a questão dos nossos afazeres semanais tem a ver com o culto. Porque Deus nos dá um dia em que nós descansamos nele, em que nós nos deleitamos nele, em que ele é o nosso tudo. Ali nós temos, então, o ápice do mandato espiritual, aquilo que Deus determinou lá no Éden, para que a partir de segunda-feira até o sábado, nós guardemos o quarto mandamento também. Porque o quarto mandamento, ele não diz respeito apenas ao dia do Senhor. O quarto mandamento diz assim, 6 dias trabalharás. Ou seja, esses 6 dias, tudo que nós fazemos é em virtude do que aconteceu nesse primeiro dia da semana e em virtude do que vai acontecer agora. Como a gente diz, né? De hoje a 8. Então é um sanduíche. É o dia do Senhor começando a semana, é o dia do Senhor no fim da outra semana, iniciando a semana seguinte. E nesse ínterim, tudo que nós fazemos
é para a restauração de todas as coisas, para a glória de Deus Pai. Aí você insere qualquer tipo de atividade. Não tem atividade que não seja feita. Aí o pessoal gosta muito da expressão coram Deo, né? Diante de Deus, na presença de Deus. Então, se eu vivo o dia do Senhor adequadamente, de forma bíblica, toda a minha semana ela vai ter uma tendência a ser vivida também de forma adequada à luz das Escrituras. Então, essa seria a ligação entre o culto e a área prática das nossas vidas. Muito bom, pastor. O senhor teria algum livro para indicar? Fala sobre o culto reformado, enfim, algo assim, alguma obra? Eu tenho um aqui em mãos. Comece com a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster. Ali você vai ter a doutrina nua e crua à luz das Escrituras. E aí você tem muita literatura hoje sendo traduzida para português. Tem um livro do John Payne que é muito bom. Eu não estou com o título agora na minha cabeça. Acho que é Já Para tem o Louvor português? da Sua Glória, alguma coisa assim. John Payne. Ele esteve até do Simpósio dos Puritanos. Uhum. E é um livro muito legal, é um livro bem, bem simples. Ele vai falando ali de todos os elementos do culto, o que é o culto e como ele deve ser prestado a Deus. Você tem... Eu tenho um aqui, pastor. Eu acho que o senhor conhece. É do Projeto dos Puritanos. Esse aqui. Pronto, que é o culto reformado, com certeza. Esse é do Daniel Hyde? Sim. Pronto. O Daniel Hyde, ele é um pastor da igreja reformada holandesa, ele não é presbiteriano, mas segue muito bem o princípio regulador, né? Ele escreveu um outro livro muito... Na verdade, ele tem vários livros sobre culto. Ele tem um livro sobre culto infantil, O Berçário do Espírito Santo, acho que é o nome. Ele tem um falando por que devemos cantar os salmos, tá? Um livro muito bom também. Aqui, ó, a Virgínia Canuto colocou aí, Adoração Evangélica, o livro do John Payne. Adoração Evangélica. O título desse livro que eu estava mencionando, exatamente. Valeu, Virgínia. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem um livro do Joseph Piper, né, sobre o Dia do Senhor. Não é sobre culto em si. Mas é o Dia do Senhor. Eu tenho esse livro muito bom. E outros... Esses livros aí, eles vão levar a outras literaturas. Com certeza. Tem muita coisa em inglês, né? Se você consegue ler em inglês, tem muita coisa boa. Eu mesmo, infelizmente, eu não leio inglês. Eu perco muito, né? Tá na hora de começar aí, ó. Eu ia falar para aproveitar a quarentena para estudar inglês, mas já tá acabando. Verdade. Tomara que acabe mesmo. Se Deus quiser. Pastor, um abraço, muito obrigado. Creio que a gente vai se ver outras vezes. Gostaria que o senhor deixasse algum site onde a gente possa encontrar as pregações do Senhor, ou qual igreja o Senhor tem pregado, né? Para a gente acompanhar, aproveitar um dia tão oportuno amanhã, que é o dia do Senhor, né? E aí a gente pode também estar assistindo. Vocês podem entrar pelo canal da Igreja do Alto Branco. Lá a gente está gravando, né, tanto as lives que a gente faz durante a semana, como os sermões de domingo. Acho que é pelo YouTube, eu não sei exatamente, mas qualquer coisa... Pelo YouTube. Minha esposa pode passar para vocês aí depois aí pelo Instagram. Pronto. Essa live vai ficar gravada aqui, tem muita gente, não dá para acompanhar também por causa do horário, mas nós estamos deixando sempre as lives assim, gravadas aqui, que as pessoas comentam depois e assistem depois, né? Até pessoas fora do Brasil, muitas das vezes, manda que a gente, não, deixa gravado. Enfim, cada um tem sua correria, a gente não... Pessoas que dormem cedo, para aproveitar o dia amanhã, mas essa live vai ficar gravada aqui. Tá ok, pastor? Um grande abraço. Manda um abraço aí pro pastor Augusto Breiner.
Mando sim. Fala Obrigado, que a eu que gente quer ele aqui agradeço de aí. volta. Um abraço para todos que participaram. Deus abençoe. Tá. Amém, pastor. Obrigado. Tchau, Vou tchau. tirar aqui. Tchau. Então é isso, irmãos. Até a próxima. E vai ficar lá e vai ficar gravado aqui. E vocês também acompanham aí o Instagram, né? Ou se não, buscam as pregações do pastor Rodrigo Broto, né? Ele tem sido uma bênção para a igreja nesses últimos dias. Eu tenho acompanhado algumas pregações dele. E você pode entrar no site Os Puritanos, né? O projeto Os Puritanos, que ali tem pregação a rodo para você ali, edificante. Muitos pastores reformados, vamos dizer, reformado raiz, tem uma boa palavra de Deus para a vida dos irmãos. Esses livros, irmãos, que a gente indica aqui, você também pode entrar no site da Cleary. Ali tem, você entra lá, www.cleary.com.br, você vai achar ali livros reformados de qualidade. E eu vou deixar a live guardada aqui na página, né? É Teologia Saudável. Vai acompanhando aí a página, vai curtindo, vai divulgando, vai compartilhando nossas frases, nossos vídeos. E também convidando os irmãos para conhecer Teologia Reformada aqui por meio das redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.